Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become death, One giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Molecular, o podcast da Molecular JE, júnior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. O meu nome é Carolina e hoje estou mais uma vez com o João para falarmos sobre porque é que os idosos são mais suscetíveis à gripe. Bem, estamos todos muito habituados, todos os invernos surgem inúmeros avisos sobre o vírus da gripe, em que é clara a referência à suscetibilidade dos mais velhos perante esta doença. Por isso mesmo, eles são sempre recomendados a serem vacinados, nomeadamente quando se tem mais de 65 anos, idade em que os cuidados têm que ser redobrados no que toca a evitar contrair este vírus. Lá está, mais uma vez, a vacinação é o principal método que nós temos para nos prevenir, mas hoje vamos falar de porque é que os idosos são de facto mais suscetíveis e é tão importante que se vacinem e que tenham cuidado. Isto acontece porque, e contrariamente ao que é normal no caso dos mais jovens, os sintomas sentidos pelos mais velhos tendem a ser muito mais fortes, podendo até levar a casos clínicos graves, onde é necessária hospitalização e por vezes envolve até mesmo o risco de morte e, portanto, é necessário ter cuidado. No entanto, existem alguns fatores que levam a essa condição de risco e se calhar deveríamos falar aqui um bocadinho deles. Sim, exatamente. Existem de facto vários fatores que vão explicar a diferença de suscetibilidade entre os novos e os mais idosos relativamente ao vírus da gripe, sendo claro uns mais evidentes do que outros. Começando pelos mais simples, é muito fácil de perceber que com o avançar da idade a saúde fica mais fragilizada, levando ao aparecimento de algumas doenças crónicas que vão fazer com que os mais idosos sejam mais suscetíveis à gripe. Por outro lado, sabemos também que em idades mais avançadas o sistema imunitário está também mais fragilizado e, portanto, casos como a gripe, que aparentemente poderiam estar controlados, de um momento para o outro podem transformar-se em casos de doença mais grave, como por exemplo uma pneumonia, e o sistema imunitário torna-se completamente incapaz de dar resposta devido à presença de vários vírus em simultâneo. Mas a questão fundamental continua aqui, João, que é, mesmo que eu tenha uma pessoa idosa sem doença nenhuma crónica, uma pessoa perfeitamente saudável, ela sendo idosa continua mais suscetível à gripe do que eu. Porquê? Apesar de ser uma questão antiga, apenas recentemente os cientistas foram capazes de encontrar pistas que respondem a esta pergunta. Olhando para a estrutura do trato respiratório, o alvo principal do vírus da gripe é facilmente identificável como sendo os pulmões, que são os órgãos responsáveis pela função respiratória. No seu interior encontramos alvéolos pulmonares, que são estruturas onde ocorrem as trocas gasosas necessárias à respiração, onde nós obtemos então o oxigênio necessário à nossa sobrevivência. E, obviamente, que vão permitir a oxigenação do sangue e a eliminação do dióxido de carbono. Com o envelhecimento, as células que revestem os alvéolos pulmonares entram num processo metabólico a que damos o nome de senescência e que se acredita ser a grande responsável pela maior suscetibilidade das pessoas desta faixa etária, mais idosos, à gripe. Mas importa aqui também explicar o que é isto da senescência, que efeito é que terá e em que é que se traduz. A senescência celular é, portanto, o processo que interrompe de forma irreversível a divisão celular. Ou seja, é um processo que vai permitir evitar a divisão descontrolada de células danificadas, como teríamos, por exemplo, no aparecimento de um tumor, e, portanto, implica também que se conseguem evitar todas as complicações para a saúde que daí advêm. Mas, relativamente à senescência e a sua relação com a suscetibilidade à gripe, isto fica um bocadinho diferente, João. Exatamente. Fruto da ocorrência deste processo natural em células presentes nos alvéolos pulmonares, os cientistas de que falei há pouco identificaram um aumento significativo de um lípido, a que se dá o nome prostaglandina E2. Por sua vez, este lípido, que tem funções imunomoduladoras, inativa os macrófagos presentes nos pulmões. Os macrófagos são os elementos do sistema imunitário responsáveis pelo ataque a invasores como o vírus da gripe. Resumindo, os investigadores acreditam que devido ao fenómeno de senescência em células pulmonares associado ao envelhecimento, a quantidade de prostaglandina nos pulmões aumenta significativamente, o que vai inativar os macrófagos responsáveis por proteger as vias respiratórias e, consequentemente, vai aumentar a suscetibilidade das pessoas mais velhas ao vírus da gripe. Por isto, a população mais velha deve ter especial atenção durante as épocas mais propícias a este vírus, de forma a tentar aqui combater um bocadinho o efeito que a gripe terá nesta faixa etária. E nunca é demais salientar que a vacinação é, de facto, o método mais eficaz que nós temos para prevenir a gripe, portanto, é muito recomendada para pessoas mais idosas. Particularmente é engraçado referir que a vacina da gripe, na verdade, é diferente todos os anos, porque aquilo que se faz é estudar no ano anterior quais foram as tipos de vírus, porque existem vários vírus associados à gripe. Portanto, estuda-se quais são as tipos que são mais comuns e no ano a seguir a vacina está desenvolvida precisamente para abranger as tipos que foram mais comuns no ano anterior. Portanto, é muito importante ser vacinado todos os anos. Uma vacina da gripe não dura para sempre. Portanto, aqui no que toca a gripes e idosos, acho que está tudo esclarecido. Voltamos daqui a mais uma semana
para um episódio com outro tema de ciência do dia-a-dia, mas antes de ir deixamos mais uma vez a nossa sugestão de leitura. Desta vez nós recomendamos A História das Coisas, de Annie Leonard, que explica um bocadinho como é que a nossa obsessão pelo consumo está a destruir completamente o nosso planeta e o que é que tem que mudar para desfazer esta tendência. Portanto, eu e o João voltamos na próxima semana com mais temas para desbravar um bocadinho a ciência por trás do nosso dia-a-dia e até lá, boas experiências! Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.